E quem diria, bancos estão quebrando. Qual que é o lado oculto sobre esse assunto? Me acompanha aqui nesse vídeo. Saudações a todos e bancos estão quebrando, hein? Quem diria? Afinal de contas, a gente vive num mundo que a gente vê coisas pequenas quebrarem, né? Pequenos comércios, pequenos empresários, né? Pequenos comerciantes, alguns investidores pequenos, mas imagina, um caso ou outro de algumas pessoas maiores que quebram, mas banco quebrando, deve ter ouvido falar sobre esse assunto. Mas me acompanha aqui que o vídeo é bem interessante. Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você não for inscrito e, sobretudo, dê seu like aqui. Todos esses procedimentos ajudam a dar muito mais relevância ao canal e, com certeza, assim como você encontrou esse vídeo, muita gente vai começar a encontrar, né? E aprender um pouco mais sobre tantas coisas que estão acontecendo no mundo, como esse lado oculto dessa quebradeira de bancos. Bom, pessoal, as coisas estão acontecendo e eu que acompanho e pesquiso muita coisa de forma internacional, vejo que fora do Brasil as informações são muito mais relevantes do que dentro do Brasil. É óbvio, né? A gente já sabe quem comanda toda a mídia e o que eles querem passar como resultados para as pessoas, né, que estão aí presentes. Mas nós estamos vivendo um momento muito sério, onde as pessoas precisariam prestar atenção em cada passo dos acontecimentos mundiais. Prestar atenção nos acontecimentos e ter informação te faz uma pessoa muito sábia para esse momento atual, em que há uma agenda sendo implantada passo a passo, dia após dia. Quem percebeu o que aconteceu durante a pandemia viu que não era só uma crise sanitária, mas sim uma crise mundial. E sem perceber isso se tornou um grande movimento de mudança. Afinal de contas, se você acompanhar vídeos do canal, você verá que um dos vídeos eu falei em junho de 2020 sobre o grande reset. Esse vídeo está no canal e eu passo detalhes muito importantes e muito sérios que eu comentarei aqui no decorrer desse vídeo que eu vou explicar para vocês. Mas essa agenda ela está sendo implantada, uma agenda ligada a 2030, mas também uma agenda conectada com o grande reset. E o reset ele não é apenas ligado aos bancos, mas sim ligado à população, um reset ligado aos costumes, à religião, a várias coisas, inclusive a sua família, a minha, e a tantas outras coisas que fazem parte do contexto da raça humana no planeta Terra. A agenda ela tem um lado visível e tem um lado oculto, né? O visível que vocês veem aí, que é uma coisa bonita, né? Relacionada a trazer qualidade de vida, salvar o planeta, o meio ambiente, etc. e tal. Mas tem um lado oculto que vocês que acompanham o canal sabem muito bem o que eu falo. Existem ritualísticas, existem manipulações e, sobretudo, existem agentes catalisadores que fazem todos esses acontecimentos existirem, esses acontecimentos que convergem para o mesmo ponto. Ponto esse relacionado não só ao reset, mas a outros detalhes aí que você vai começar a perceber. Bom, o mundo não é o mesmo faz décadas, mas essa agenda está muito acelerada e de 2 anos para cá ela está muito rápida e 2023 não seria diferente. Falei que seria um ano bem complicado, um ano bem difícil e ele está a todo vapor. Então vários acontecimentos e incrível, né? Porque bem depois aí de tantas coisas que a gente fala, não, agora o mundo vai mudar, né? As pessoas pensam dessa maneira, mas não muda, né? Pelo contrário, ele entra numa espiral de decadência, uma espiral de transformação que fica difícil até para as pessoas acreditarem que o mundo foi diferente um dia. Parece que esse é o novo normal e não parece, é o que está acontecendo e eles estão implantando a todo vapor as mudanças. Mas vamos lá. Então no dia 10 de março, né, desse ano, ou seja, na última sexta-feira, surgiu a notícia que um banco aí, do Silicon Valley Bank, foi tomado por controladores e teve a falência decretada. O que é isso? É quando o banco se torna incapaz de devolver o dinheiro depositado. Quando os clientes começam a ter notícias, eles vão lá e olha, eu quero meu dinheiro de volta. E vocês já devem saber, se não sabe, aprenda agora, que o dinheiro é uma ficção.
né? O dinheiro ele não existe. Se todas as pessoas que têm um dinheiro no banco chegarem agora nas suas agências bancárias e falar, olha, me dá meus X valor, todas as pessoas do planeta, não há dinheiro para todas as pessoas, por incrível que pareça. Ou seja, o dinheiro ele é uma grande ilusão, ele é apenas um número. E preste atenção nessa informação, porque eu explanarei ela um pouco mais durante o decorrer desse vídeo. Como eu falei, o mundo inteiro está comentando esses assuntos, principalmente a América do Norte, mas no Brasil se tem a notícia que a grande mídia, né, ela coloca lá informações como essa daqui, né? É uma informação bem interessante, vou até pôr aqui para vocês verem. O cenário econômico não é desastroso, mas também não é muito positivo. Que legal, né? Parece aquele meme que fala, ó, tava ruim, mas ficou bom, mas ficou ruim também, né? Esse é o nível da comunicação que as pessoas têm, né, quando fala de mídia, né? De aprender. Muita gente fala, vou me informar, vai lá na TV se informar, aí cai de cara com essas coisas aí bizarras. E aí nós temos quem devia tomar conta, né, que teoricamente é para tomar conta e foi eleito para isso, falando coisas como essa daqui, ó. As informações sobre o colapso dos bancos dos Estados Unidos da América são insuficientes, tá? Mas a pessoa vai esperar o quê? O que vai acontecer? O que a pessoa vai esperar? Que tem mais de informação que ele precisa? Era para ele saber antes de ter acontecido, né? Está muito mais antenado, mas a gente sabe muito bem como a banda toca, o que eles têm em mente, né? E como eles agem, como atuam. Quem se recorda, em 2008 nós tivemos uma bolha explodindo, né? Uma bolha financeira e um subprime aí dos imóveis norte-americanos. E por que pareça, uma das pessoas que agora está no terceiro governo falou justamente isso, né? Olha, é apenas uma marolinha. E quem viveu 2008 sabe que o mundo não se tornou mais a mesma coisa. Também houve mudanças, né? De 2008 para cá. Bom, mais do que nunca você precisa entender que esses acontecimentos vão mexer com todos nós. E então esse banco aí, né, que eu falei do Silicon Valley Bank, né, que traduzindo significa Banco do Vale do Silício, foi tomado pelos controladores, as pessoas queriam dinheiro e ele foi incapaz de devolver o dinheiro. No domingo passado, quando teve a live aqui, o outro banco entrou em colapso, que foi o Signature Bank, também tomado por controladores. Importante você entender, né, que esse Signature Bank, né, ele é um banco ligado a criptomoedas, tá? Principalmente um fator predominante deles são as criptomoedas. E o Silicon Valley Bank, ele é um banco ligado a investimentos das empresas do Vale do Silício. E não são bancos pequenos, né? Não são bancos assim, sem expressão. Por exemplo, o Silicon Bank é uma instituição que é a 16ª maior dos Estados Unidos, no ranking ali, né? São mais de 2.000 bancos, ele está em 16º, então é um banco significativo, né? Mas esse banco está conectado com as empresas do Vale do Silício e principalmente, o que nós temos lá? As empresas ligadas às startups que são ligadas à tecnologia, floresceram muito ali no Vale do Silício. Esses bancos passaram a ser controlados por um fundo, né? O FDIC, né? Que é o Federal Deposit Insurance Corporation, que é um fundo parecido com um garantidor de crédito brasileiro. É um seguro que ele vai garantir que os clientes tenham liquidez, né, e que o banco cumpra com seus compromissos. Mas é óbvio, como todo fundo, tem um limite. E isso realmente as pessoas têm que começar a prestar atenção. O outro banco também, o Signature Bank, é garantido pelo mesmo fundo. Mas vamos pensar assim num cenário atual. Por quê? Tudo que está acontecendo no mundo se interliga. O mundo anda muito estranho nos últimos dias. E eu estou prestando atenção em muita coisa que a gente tinha comentado, né? Eu comentei há uns anos atrás e muita gente dava risada, comentava em vários programas, em lives, muita gente não prestava atenção, mas algumas pessoas chegavam a mandar e-mail e falavam, nossa, mas se acontecer tudo dessa forma que parece que vai acontecer, o mundo vai entrar em colapso? E o que está acontecendo hoje, se não um colapso mundial? Nós temos aí a guerra da Rússia com a Ucrânia, que já faz aniversário de um ano, né? Esse mês de março aí fez aniversário de um ano, e não é uma simples guerra, né? Como foram tantas que tem no planeta, guerras assim localizadas, né? Guerra que tem no Oriente Médio, na África, na Ásia, não. É uma guerra que ela ocorre na porta de entrada da Europa, pelo leste europeu, e ela já está mobilizando a OTAN, e é óbvio, né?
é uma guerra por procuração, então países estão lutando nela, mas já há países oficialmente nessa guerra com seus exércitos, como por exemplo a Itália, a Alemanha, a Inglaterra. Quem viu que eu comentei aqui até dos caças que estão indo para lá, né? E esses caças não estão diretamente conectados com o país deles, mas indiretamente caças de nações de primeiro mundo. Ou seja, nós chegamos num ponto que o setor de tecnologia entrou em crise também. Mas como isso? Taxas baixas, juros baixos, grande crescimento dessas empresas de tecnologia, e elas geram bastante movimentação financeira, porque são empresas pequenas que qualquer investimento nela se multiplica em milhões. E elas vão atuar, né, nessa questão aí de tecnologia e vão trazer rentabilidade, muito além de qualquer investimento normal. Era uma bola da vez. E esse crescimento exponencial com baixos juros fez esses bancos, né, investirem cada vez mais, injetando dinheiro, injetando mais capital de uma maneira artificial. Ou seja, não existia uma coisa sólida, existia uma especulação, uma espécie, entre aspas, de bolha também. E esse crescimento obrigou, né, esse crescimento de investimento e o próprio crescimento das startups obrigou a que elas crescessem. E crescer numa empresa, você sabe muito bem, não é só a estrutura física, mesmo sendo uma empresa.com, mas também você ter que contratar pessoas. E a valorização de profissionais, principalmente na época da pandemia, foi muito forte. Não havia profissionais para essa área, para esse setor de tecnologia. Mas essas empresas, elas partiram por um caminho totalmente diverso. Ao invés de se basearem na ciência que tanto eles falam, eles se basearam simplesmente na lacração. E existe uma máxima, né? A lacração, vocês sabem o que é. Não preciso explicar, né? Lacrar é pegar um tema e começar a explorar esse tema, que ele tem mais a ver com uma ideologia do que qualquer outra coisa. Vocês viram aqui que eu comentei várias propagandas e muita gente até ficou impressionada, falando, puxa, mas a empresa não tem medo de perder seus clientes? Elas não têm medo, porque elas têm grana, têm aporte financeiro para fazerem o que quiser, porque elas estão fazendo parte de mudanças significativas na cultura mundial. Então essas empresas colocam lá propagandas lacradoras, como aconteceu agora recentemente no Dia das Mulheres. Lembra? Então, a gente já sabe, cada dia que aparecer, haverá uma propaganda lacradora. E a coisa meio interessante é que quem lacra não lucra, essa é a máxima. E, sobretudo, eles esqueceram, né, que os empresários capitalistas, malvados, que tanto eles lacram sobre esses empresários, falando que eles destroem o planeta em busca de lucros, que, na verdade, são quem faz, né, são os que fazem o dinheiro acontecer, que faz o crescimento na sociedade. Os investimentos nessas startups, nessas empresas de tecnologia também, se basearam então não na meritocracia, não na capacidade que elas têm, mas sim na capacidade de lacração e na capacidade de implantação de sistemas, como por exemplo o ESG, né? ESG tem a ver com essa sustentabilidade numa empresa que ela não traz impacto ao meio ambiente, né? A própria Agenda 2030, a questão de gêneros, né? E tantas coisas mais aí que as empresas levaram adiante. Ou seja, qualquer empresário que pense, que sabe gerir um negócio, qualquer administrador sabe muito bem que o caminho não é esse. Por melhor intenção que você queira levar causas ideológicas à frente, a alocação de recursos de uma empresa tem que ser de forma muito eficiente, senão ela quebra. Você não pode pegar uma pessoa que está acostumada, por exemplo, a trabalhar com madeira e falar, bom, agora você vai começar a montar a biela de motor. Essa pessoa não terá noção. Chegará um momento que ela vai trazer mais prejuízo do que qualquer outra coisa. E ao mesmo tempo você pegar demolidor e falar, agora você vai montar móveis de alto padrão. Não desmerecendo as pessoas, mas elas têm especializações que fogem do que se a pessoa não souber alocar, dá resultado, né? Você pegar um engenheiro que é extremamente técnico e fazê-lo trabalhar no serviço braçal. Ele vai aguentar, vai trabalhar. Mas se você, no lugar dele, você colocar uma outra pessoa só para lacrar, talvez aquela pessoa não tenha essa capacidade das contas ou a expertise para fazer aquele trabalho. Então, a alocação ineficiente de recursos trouxe o quê? A quebradeira das empresas. Pense na sua vida, o que eu vou falar, mas no sistema global, capital e trabalho sempre geram riqueza. E também, quem mais gera riqueza é justamente as trocas voluntárias. Como era o período da Idade Média, onde havia os escambos, né? Então, por exemplo, você troca uma galinha que você tem pelos pratos que você vai comer, pelos copos, pelos utensílios. E assim, essa troca, que a gente chama de troca voluntária, não é obrigação
que nem o Estado quer que você faça. Não, é uma troca voluntária. Essa troca acaba gerando riquezas, né? Capital e trabalho e a troca voluntária. E é lógico, né? A troca hoje é de dinheiro. Então, quando se há uma troca de dinheiro, todos enriquecem. Por isso que os liberais falam, claro, que na economia liberal não deve haver interferência do Estado, ou se houver, seja mínima, para que tudo se estabeleça. Quando um sistema valoriza profissionais e traz a meritocracia pela qualidade de tudo que há, nós temos um sistema que começa a crescer de forma exponencial e de uma forma muito rica, muito poderosa. E é isso que os donos do mundo não querem, né? Que os sistemas não tragam novas riquezas. Pelo contrário, vamos pensar no exemplo, né? Antes de entrar mais a fundo. O capital e trabalho, que nem eu comecei a explicar. Um pedreiro adquire um imóvel para construir. Ele é um bom pedreiro, mas ele não tem dinheiro suficiente para comprar um terreno e construir. Então ele tem um empréstimo relacionado a ele, de capitais, que justamente vai ajudar ele a comprar aquele terreno e ele, com a sua capacidade, os materiais que ele coloca nesse terreno, ele faz tudo valorizar, né? Mas hoje a meritocracia mudou tudo, né? Ela não existe mais. E as startups têm bancos que vão investir nela, pois o público acredita nessa startup e assim gera riqueza, né? Pelas informações. Portanto, a meritocracia desdançou, a própria especialização foi jogada na lata de lixo para implantar o quê? Uma agenda, destruindo o quê? Todos os fatores de produção e, consequentemente, a riqueza. Ou seja, é o Estado que agora está bancando todo mundo e não mais a empresa que está gerando os lucros. E a mudança de investimento não é pela capacidade de riqueza, mas sim por essa agenda woke. O que é a agenda woke, né? Ou woke, mas se pronuncia woke com W, W-O-K-E. É um termo político, a origem dele é afro-americana, e ele traz justamente a percepção e a consistência de questões relativas a uma justiça social e racial. O termo deriva da expressão stay woke, né? Stay woke, que em português, stay é continuar, né? E woke é acordado. Então, ou seja, continue desperto. E se refere justamente a uma consciência contínua das questões aí, lacradoras, né, que a gente fala, mas dessas questões identitárias e questões relacionadas às questões ideológicas também. No final de 2010, para vocês lembrarem, né, o woke ele foi adotado como uma gíria mais comum e amplamente associada a todas essas políticas identitárias que eu estou explicando e causas liberais sociais, como por exemplo o feminismo, o ativismo de gênero, né, e as questões culturais, entre elas aí podemos falar, né, o woke culture, o woke politic, e tem sido tudo isso daí hoje alvo de memes, porque as pessoas acordaram, e com jogos irônicos até, mas conhecidos, né, movimentos que vocês verem aí, tá tudo ligado a essa cultura woke. Essa mudança de investimento não pela capacidade de gerar riqueza, mas pela capacidade de se banhar numa agenda woke, chegou com uma estrutura que deu muito dinheiro. O termômetro, né, vamos usar assim para saber se devia investir numa empresa ou não, é qual a capacidade dela entrar nessa agenda woke. E, lógico, com dinheiro injetado artificialmente dessa maneira, e quem geria esse dinheiro? Isso que as pessoas queriam pensar. Quem estava patrocinando todas essas mudanças culturais acaba por justamente demorar, né, ou retardar o resultado péssimo de uma má gestão. Você imagina, você tem uma empresa, mas ela tem muito dinheiro sobrando, alguém está bancando aquela empresa. Ela vai demorar um tempo para entrar em falência, mas vai entrar. O negócio ele é tão ruim, que chega uma hora a conta, como chegou agora, depois de um tempo. Aquilo que a gente vinha falando, mas como uma empresa está ganhando dinheiro? Tá aí. A gente até brinca e fala que é por Deus. Mas tivemos aí a quebra do outro banco, que é o Credit Suisse. E quem vai salvar o Credit Suisse? Porque ele é um banco de alta, não é um banco popular. Para vocês terem ideia, o saldo mínimo ali são 300 mil reais na conta, sobrando na conta. Aí você vai dizer, não, mas só nos Estados Unidos? Não, esse banco fica na Europa, onde está tendo conflito. Pode pensar assim, não, mas são poucas pessoas que têm esses 300 mil reais sobrando. São só ricos. São essas poucas pessoas que têm grana para investimentos. E ele é um banco suíço, né? E ele tem
até oferecimento de rentabilidade mais alta para quem manter o dinheiro na conta. Essa é uma grande estratégia dele. Mas o que vocês verão pela frente como consequências dessas quebradeiras aí é que muitos bancos menores vão quebrar, porque eles estão atrelados a esses bancos maiores. E é comum no mercado, quando houve notícias que bancos estão quebrando, as pessoas tirarem o dinheiro desses bancos e colocarem em outros bancos mais sensatos, mais concretos. Por isso que os bancos dependem dos outros bancos e isso vai virar uma confusão muito grande. Vai repercutir no Brasil? É óbvio, né? Vai balançar ações, como balançou ali nos Estados Unidos da América e na Europa. E há também queda de investimentos nas startups de tecnologia no Brasil. Dificilmente pode acontecer isso. Mas o que mais assusta também é a questão das criptomoedas dos bancos, como o Signature Bank. Nós temos bancos digitais no Brasil, não temos? A maioria, né? Mas olha que interessante, houve saída de capitais no Brasil em 2023. Pessoas não estão investindo no Brasil, mas elas estão tirando, os estrangeiros estão tirando fora a grana. E por isso que falta essa atenção das pessoas prestarem consciência nos acontecimentos para não ficarem perdidas. 2000, né, eu vou tentar lembrar que eu estou pensando... 2000 nós tivemos uma crise, talvez muitos aqui nem eram nascidos, né, no canal, mas eu lembro que em 2000, ali, com aquela questão do bug do milênio, aquele medo de todo mundo, será que o computador vai zerar ou não? Mas a gente tinha um subprime das .com acontecendo, empresas aí que eram ligadas a e-commerce, e não sei o que estavam começando, né, como navegadores, como um monte de coisas. Essas empresas, algumas delas aí, quebraram em 2000, fazendo uma mudança na cultura das pessoas na marra. Mas pouca gente comentou, talvez poucos devem ter ouvido falar. Nós tivemos 2008, como eu comentei, a crise, né, a bolha financeira norte-americana, em que a casa valia 100, eles falavam que valia 300, como está começando a acontecer no Brasil também, um subvalor de todos os imóveis, e essa crise ela ficou assim meio quieta. As pessoas, não, tudo tranquilo, né? O cara falou que é uma marolinha. Inclusive, né, empresas aí sérias que elas faziam justamente denominar os pontos, né, de investimento em cada nação, quebraram. Porque parece essas empresas que determinavam a economia de outros países, elas estavam inseridas nesse contexto da bolha de 2008 e quebraram. Então, algo para vocês repensarem. Mas quebraram 3 dias depois que falaram assim, olha, tá tudo sob controle, tá tudo tranquilo, que é uma palavra assustadora. Quando eu ouço essa frase, tudo sob controle, tá tudo tranquilo, você fica atento que nada está sob controle. Justamente então, 3 dias depois, ocorre a quebra das bolsas e apenas alguns investidores entenderam o processo. 2023, que agora não precisa nem falar o que tem pela frente aí. Então vou colocar para vocês, mas está relacionado com o grande reset, com aquele vídeo que eu fiz aí, né, em junho de 2020, explicando muitos detalhes. Bom, vamos relembrar. Nós temos aí, então, acontecendo logo depois da Segunda Grande Guerra, quando estava quase no fim dela, Bretton Woods, né, que eu falo justamente nesse vídeo, e as moedas fiduciárias. Né, moedas fiduciárias são moedas que elas servem como lastro para a economia mundial. Nós temos, então, Bretton Woods como um dos grandes acontecimentos mundiais. Houve uma conferência, que é chamada Conferência de Bretton, né, com 2 T's, Woods, que aconteceu em New Hampshire, nos Estados Unidos da América. Foi um encontro diplomático de algumas semanas, com ilustres economistas debatendo, né? Tinha lá o Keynes, que foi uma figura fundamental nesse evento, o próprio representante do alto escalão norte-americano na época, que era o Dexter, né, White, Harry Dexter White. Então, várias pessoas importantes ali. E o cenário global, vale destacar, que era um cenário de que se olhava com entusiasmo, né, para as nações pungentes no mundo, entre elas a norte-americana, afinal de contas ela foi lá para a Segunda Guerra Mundial, né? Mas o que se baseava muito em cima dela era sobre a Segunda Revolução Industrial. Olha que interessante, nós estamos na 4ª hoje, falava sobre a Segunda Revolução Industrial e os benefícios que isso trouxe à economia norte-americana, principalmente à manufatura de bens de consumo e ao sistema de produção do Henry Ford. Os desdobramentos de Bretton Woods foram assim voltados ao monetarismo, né? Friedman, que não se recorda, na pesquisa da história, Friedman, né? O Milton Friedman permitiu que se instalasse um cenário, né? Um cenário macroeconômico mundial que acompanhava o liberalismo econômico, né? Uma
umas coisas muito legais e, lógico, consolidou instituições a níveis mundiais aí. Mas com isso trouxe também o fenômeno da globalização naquela época. E começou a ter mais ênfase essa globalização, estabelecendo o sistema do capitalismo, né, como um sistema econômico predominante, e os Estados Unidos como a maior potência econômica mundial. E aí você começa a compreender o que foram decididos lá em Bretton Woods, que justamente, além de estabelecer a paz, né, das nações, depois de quase meio século de crises, né, tanto na primeira quanto a segunda, e mais a Grande Depressão de 29, que são tudo eventos marcantes, e a gente já sabia porque estavam acontecendo essas coisas, né, que estava relacionado a conflitos mundiais. O ponto de vista principal era justamente estabelecer o ouro como uma moeda fiduciária atrelada às moedas dos países, então o lastreamento em ouro ou lastreamento em dólar, já que como os Estados Unidos tinham uma boa parcela das reservas mundiais de ouro depois da guerra, então ele determinava através das cartas quem mandava. Isso foi até 71, tá? É meio complexo explicar isso para vocês, estou tentando falar em poucas palavras, por isso que eu estou pensando aqui, mas em 71 houve uma mudança, né, nessa questão do Bretton Woods. Mas até 71 nós tínhamos aí FMI, né, e outras instituições mundiais ligadas a esse sistema, fazendo empréstimos, ajudando as pessoas em crescimento, em nações. Mas em 71 com Nixon muda tudo, né? E aí nós temos outros lastros sendo colocados. É uma nova crise, que era a crise do petróleo, da OPEP, né? Coisa bem interessante, até a cultura mudou por causa dessa crise. Tá bom, pessoal? A gente sempre tem essas fases. Isso aí, os anos 60, que foram anos de guerra também, balançou muito a questão econômica. Mas só para vocês terem noção, o interesse de que tudo quebre para haver a mudança. Porque o lastreamento que eles querem impor é um lastreamento agora por pontuação social, por moeda digital. Então, como que essa moeda está inserida se ainda existe muito dinheiro circulando? É uma maneira inteligente deles aplicarem essas ideias, já que o conceito é tudo quebrar, tudo ficar mais barato, ser comprado por megas capitalistas, né? E de repente falar, bom, já que está tudo um caos e as pessoas perderam dinheiro, vamos fazer um reset bem grande, você vai ganhar assim como seu amigo e outro, por causa da pandemia, por causa não sei o que, um mundo novo, vocês vão ganhar a meritocracia da moeda digital. Então, se você for um bom cidadão, não ficar mais que 15 minutos no lugar, por exemplo, se você for um bom cidadão que você estará ali firme e forte, apoiando o Estado, então você vai ganhar crédito social. E um desses itens de ser um bom cidadão é óbvio que eles querem, que é justamente a agenda ESG, mas sobretudo o crédito de carbono. Então, se você não fizer churrasco, se você não tiver um carro a gasolina, se você não viajar, se você ficar quietinho em casa só usando o metaverso e ficar feliz, parabéns, né? Você vai ganhar um soldo digital maior. Só que a ideia desse controle de moeda digital tem a ver com o grande reset, onde a principal característica é que eles não querem que ninguém mais seja rico, senão eles. Então o objetivo é justamente as pessoas terem a época, né, um saldo que ele é perecível, que você tem ali 4 meses mais ou menos, para usar aquele dinheiro guardado, que quando passa você não pode acumular. É mais ou menos como crédito, telefone pré-pago, lembra? Que você comprava ali, eu tenho agora R$100 de telefone para falar. E a operadora fala para você, agora você tem R$1.000. E ela falava, use até tal dia. E de repente, se você não usava, você perdia os 1.000 e perdia os 100. Ou seja, você de repente recebia a notificação que tinha que carregar os créditos do celular porque não tinha mais crédito. Aí você via que esses créditos tinham sido consumidos porque você não usou no prazo. Que é o que eles querem fazer hoje, né? Uma moeda extremamente volátil como a criptomoeda dessa ajuda. Então você imagina, você vai desenhar um negócio, pensar em algo e de repente passa um tempo e isso é volátil, acaba. Então você vai comprar o quê? Vai gastar com lanche, com um monte de coisa para circular? E é uma moeda digital que vocês já viram que no mundo ela está lá on e off, liga e desliga de uma maneira muito rápida, né? Portanto, a gente está com esse reset acontecendo de uma maneira muito forte em vários setores. Então não é de se espantar que há quebradeira de bancos, não há. Isso sempre aconteceu desde que o mundo adotou o sistema capitalista, mas a forma que tudo está acontecendo que é para nós pensarmos. É muito importante esse momento aqui, tá, pessoal?
Nós temos vários acontecimentos, vocês têm que abrir seus olhos, né? Muito, muito. Cuidar do seu espírito, mas cuidar da mente. Fica aí então esse pensamento para vocês. O que mais que vem pela frente? Enquanto isso, no Brasil é festa, mas o mundo inteiro está muito preocupado como será a intervenção para ajudar esses bancos e o que eles exigirão em troca aí dos credores, né? Ou como fala, os correntistas desses bancos. É isso, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Basicamente, esse vídeo de hoje explica essa questão da agenda do politicamente correto, da equidade, né, independente das competências dos atores que estão presentes. Isso deve muito bem a um fenômeno que eu falo que é a implosão, ou seja, as coisas implodirão de dentro para fora. Isso é o mais severo que a gente possa imaginar. Muito mais. Certo, pessoal? Tem bastante coisa para ser falada aqui. O vídeo é curto, não dá para falar muito, mas me acompanhe aqui que eu procurarei passar mais informações. Agradeço a participação de todos. Se você não for inscrito, se inscreva no canal e se prepare, porque muitos acontecimentos estão vindo e você tem que estar ciente para que de repente você não entre numa enrascada e vá para um lugar que não será muito satisfatório para você. Tá bom, pessoal? Honrar a todos, arrivederci e até o próximo vídeo.